Olá, estamos iniciando mais uma edição do Painel Regional, o seu habitual programa de debates, sempre aqui pela Santa Cecília TV, diariamente, sempre às 13 horas. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília, e revê depois o programa no canal YouTube. Por aqui passam as principais personalidades da região para debater os assuntos que dizem respeito diretamente ao nosso dia a dia, os temas nacionais também, sempre com a participação de convidados especiais, comentaristas que levam a você sempre a opinião abalizada. E você, telespectador, também pode interagir com o painel regional. Saiba daqui a pouco, a Camila vai passar todos os canais pelos quais você pode interagir conosco. E hoje recebendo aqui à minha direita o médico Arnaldo Martinho Silva, clínico geral, radiologista e também perito do Detran, que vai falar um pouquinho para nós, logo mais, sobre mobilidade e adaptação veicular. Lá na ponta, o colega Aldo Neto, o colega jornalista Aldo Neto. Aqui à minha direita, o também colega, o advogado José Francisco Pacilo. E lá na ponta, a Camila Aloy. A gente já vai começar aqui cumprimentando o nosso convidado de hoje, doutor Arnaldo. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos à mesa. Agradecendo a estada aqui hoje através do doutor Pacilo, grande amigo, Geraldo, Aldo, Camila. E viemos aqui hoje fazer um breve bate-papo em relação à medicina e à parte veicular em relação às adaptações, que é uma grande tendência mundial. E o que chama bastante atenção não é só a adaptação em si, mas é a inclusão do cidadão em retorno ao seu meio de convivência, ao seu meio de trabalho. Você acaba tirando uma pessoa que talvez seja um profissional, esteja afastado no INSS, e acaba você, através de uma adaptação, fazendo uma inclusão desse profissional e ele tendo um grande retorno ao meio de convívio, não só social, mas monetário, de convivência. Essa é uma grande expertise aí da fase da adaptação veicular. E nós estamos numa região que é uma região de bastante pessoas com idade avançada, né? E quanto mais o ser humano vive, Heraldo, mais ele tem as dificuldades físicas, né? Os desgastes das articulações, os desgastes da própria saúde em si. A gente vai falar bastante sobre esse tema, continuando aqui a apresentação, o cumprimento dos participantes da mesa. Ali na ponta, o Aldo Neto. Tudo bom, Aldo? Tudo bom, Heraldo. Boa tarde ao nosso telespectador, boa noite para quem está vendo na reprise, ao doutor, ao nosso grande doutor Pacilo, a Camila. Estamos aí à disposição sempre do painel regional. E queria saber só quando é que você vai fazer medicina, né? Você me chama de colega, chama o Pacilo de colega, pouco você me chama jornalista. De colega também. Colega jornalista. Ainda dá tempo de estudar um pouquinho, né? Dá um pouquinho velho já. O título de doutor você já tem. Bom, tudo bom, Pacilo? Tudo bem, Heraldo, é uma satisfação estar aqui com você, sob o seu comando. Tenho assistido aí, que deu uma alavancada aqui nas discussões. Kasparov, meu amigo, é um jogador de xadrez político. Aldo, estrategista, admiro, né? Estrategista. Eu vou cobrar depois dele aí. O vice-prefeito, doutor Arnaldo Martinho, um competentíssimo profissional que tem contribuído com a sua técnica, seu trabalho, dedicação e estudo, né, para a adaptação daqueles que necessitam se locomover, dando-lhes mobilidade, criando condições para a reinserção. E a Camila, que como sempre abrilhanta o programa. Obrigada. Isso é muito gostoso estar aqui com vocês todos juntos, participando, junto com os telespectadores, discutindo as questões da Baixada Santista, sejam de inclusão, mobilidade e política. É isso que o Brasil precisa. Muito bem, e a Camila lá na ponta. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Geraldo. Cumprimento aos convidados do programa de hoje. Boa tarde também a você que está em casa. Aqui em nossa bancada você também tem espaço para debater, opinar, perguntar os assuntos que são discutidos aqui em nossa bancada. Basta acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional TV, ou então pelos nossos telefones também que estão à sua disposição, 3223-1120 e 3223-7676. Deixe a sua participação, que sempre é muito importante aqui em nosso programa.
Bom, a presença de um médico no programa e saúde é um tema sempre recorrente, né? A Prefeitura está ultimando aí a licitação para a contratação de uma organização social, exemplo que fez lá na UPA Central, para a administração do Hospital dos Estivadores. Começou já a fase de início, apresentação das propostas das empresas, mas apesar de a Prefeitura ter dado início a esse processo licitatório, a gente não sabe ainda, não está garantido o custeio, pelo menos por parte do governo federal, dos recursos necessários para o funcionamento do hospital. Porque sempre se fala, né? Construir, equipar é fácil, agora a manutenção é que é difícil. É assim mesmo, doutor? Esse caminho realmente é um caminho bem complexo, né, Heraldo? Você montar um hospital, uma estrutura, adaptar ela toda, fazer com que a coisa funcione dentro daquilo que tem que ser feito, você tem que ter, além da vontade, você tem que ter um gestor, né? A gestão, ela, acima de tudo hoje em dia, ela é necessária para que você, dentro dos padrões e protocolos, você tenha os resultados necessários. E quando se trata de saúde no Brasil, as OSs hoje se fazem presentes, talvez para dinamizar a velocidade em termos de compra de equipamentos. As gestões, elas têm que serem bem profissionais, você tem que estar com apoio de profissionais que tenham conhecimento de causa, porque muitas vezes você encontra serviços muito bem montados, mas não tem gestão, não tem giro, não tem o que a gente fala de retorno, de final de atendimento, né? E aí fica uma situação um pouco complicada. Tudo bem, a saída é essa mesmo, Aldo? Tem que já dar início a esse procedimento, mesmo sem a garantia ainda dos recursos necessários para o custeio do hospital? Mas sabe o que eu acho, doutor Heraldo? O problema grande nesse país é que não tem projeto de país, tem projeto pessoal. Porque se sabe há quantos anos que o Hospital dos Estivadores está com o município. Desde a gestão do prefeito Papa, se não me engano, em 2013 ou 2012 ele comprou o hospital. Não, 13 ou 12 já era o Paulo. Antes disso, 2010 ou 11 ele comprou o hospital. Nós estamos em 2016, a obra física está pronta, precisa equipar, ficar essa discussão inteira. Por quê? Mudou o ministro de saúde. Só no último ano mudou umas 4, 5 vezes. Se é todo ministro de saúde que se mudar, todas as cidades do Brasil tem que ir lá com o pinico na mão pedir apoio, acabou o país, fecha o país, está errado. O que precisa até é um planejamento de gestão, como o doutor estava falando, com perfeição. Se tem um planejamento de gestão, global, tem projeto. A grande questão é que o pacto federativo do país, que ninguém discute, só discute quem vai sentar na cadeira de presidente. Para onde vai o dinheiro do imposto que você paga, ninguém quer saber. O que é isso? É muito fácil fazer essa conta. O imposto que você paga, a maior parte vai para a União. O que é a União? O governo federal. A segunda maior parte vai para o governo estadual. E a menor parte vai para o governo municipal. E a cada ano que passa, mais atribuições se dão para os municípios. Hoje em dia, qualquer municípiozinho de quinta tem Secretaria de Segurança Pública. É uma atribuição do Estado. Pela Constituição, o doutor está aqui, doutor Heraldo, doutor Pacilo, dois notáveis causídicos da cidade, sabem melhor que eu. É uma atribuição do Estado. Por que agora tem operação delegada, passa para o município? Para alguém pagar a conta. E quem vai pagando a conta é o município. Aí não tem guarda-chuva para abrigar todo mundo. Não existe isso. Precisa se fazer essa discussão no Pacto Federativo. Eu acho que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa agiu bem. Fez a obra, mudou lá que se tinha que mudar, entregou a obra à ponta. Tem problema para o hospital? Tem custeio, precisa equipar, tem um monte de coisa. Tem que agora cobrar dos outros. O governo, eu estou falando aqui do governo federal, mas o governo do estado também tem que fazer a parte dele. Vê que liberou aí um pouco de recurso, mas esses recursos são pífios dentro do que tinha que liberar. O Rodolfo Amaral mostra sempre o estudo que diz que tudo que o governo do estado põe na saúde da Baixada Santista corresponde a 5% do que ele teria que colocar
porque 5% do quê? Da quantidade de população de São Paulo que mora aqui. A divisão é errada. Ninguém discute essas coisas. Só sabem cobrar, mas cobram errado. É hora de cobrar certo, é hora de votar. Você precisa ver quem é que tem compromisso, quem é que tem projeto para a cidade, para o governo e para o país. Porque se vê, se critica, se vota sempre as mesmas pessoas. Quem é errado? É quem vota é você. Quem vota é você, não adianta de ficar aqui reclamando. Entendeu? Acho que o prefeito fez bem em abrir o hospital, a lei não abriu ainda, né? Está esperando lá com o chapéu na mão lá no Ministério da Saúde, já roubou um pouquinho mais de dinheiro lá do Alckmin, mas eu acho que é muito pouco. Os nossos deputados federais precisam trabalhar um pouquinho aí também nisso. E não dar recurso deles, dar recurso do governo federal, ir lá cobrar. Também. A saída, então, é a administração por organização social, doutor? Não. Não? Eu acho que o doutor Arnaldo tem razão. A saída é gestor, competente, capacitado. A forma jurídica pouco importa. Então nós não temos planejamento, né? E isso é importante. Ora, eu vou dizer uma coisa que é histórica para mim. Doutor Enio, que é o meu filho, com 32 anos, nasceu no Hospital dos Estivadores. Eu nasci no Hospital dos Estivadores. Olha, não precisa não, estou aqui na bancada. Então, que bom. Então, mais uma testemunha da qualidade, da arquitetura, do que foi o hospital, era mantido pelos trabalhadores. Né? Então, quer dizer, nós estamos enfeitando um pouco o pavão e achando que nós estamos descobrindo a roda, inventando a pólvora. Parece não. Se deu uma maquiagem agora, sem planejamento, sem um projeto, e agora ficamos de chapéu na mão. Por que de chapéu na mão? Porque não tem projeto. Porque nós não temos exatamente um levantamento adequado do uso. Então, isso é muito ruim. Por que se consegue só migalha? Porque não se tem nada programado, né? Isso é muito ruim. O gestor público no Brasil, ele não programa nada. Aliás, o político devia ser responsabilizado civil e criminalmente quando ele, nas eleições, faz promessas. Se alguém quer se eleger, ele tem que estudar o município, saber das demandas do município, saber as condições do município e propor um plano. Eu também, nessa mesma linha, o município deve fazer licitações em cima de projetos, não em cima de projetos imaginários. Olha, eu quero gerir o Hospital dos Estivadores? Sim. Eu preciso, qual a demanda do hospital é esta? Quem vai executar isto? Me apresenta um projeto e eu vou escolher o meu melhor projeto. Se for o caso de passar para a iniciativa privada. Agora, sem sentido que eu prepare tudo e passe para a iniciativa privada. Nós estamos falando de medicina, de saúde. O doutor Arnaldo também é médico da área de emergência, urgência e emergência da Santa Casa, que recentemente está sob a administração de uma nova mesa diretora. E o hospital andou enfrentando, ainda enfrenta alguns problemas. Essas questões estão sendo encaminhadas por lá, doutor? As Santa Casas, ou as Santas Casas, elas sempre vão estar em dificuldades. Também. Isso é uma questão e uma situação sine qua non, todos nós sabemos. Nós estamos aí no início de uma gestão nova. Essa gestão ela vem aplicando as suas próprias técnicas, com as suas características próprias. Ainda é cedo de nós termos os resultados. Nesse final de semana, perante a festividade de Santa Rita, nós tivemos o balanço. Eu não tive a oportunidade ainda de ver esse balanço, né? Mas é um balanço público, que todos nós, cidadãos, temos o direito de ter o acesso. E a Santa Casa ela não tem um dono, ela é um híbrido, ela não é privada e também não é tão somente pública. Ela recebe verbas de todos os lugares, tanto da parte privada, trabalhando como instituição particular, como também via SUS. E temos os convênios que fazem com que ali se aloquem as suas necessidades. Então, hoje a Santa Casa, ela é uma entidade, a Santa Casa da Misericórdia de Santos, com um CNPJ próprio, no qual se alocam dentro da sua instituição os convênios. Então, nós temos vários convênios que se alocam lá. O próprio convênio novo, que é a Santa Casa Saúde, é um CNPJ diferente da instituição. A Unimed,
e dentre outros e outros planos que fazem com que a máquina da Santa Casa ela movimente. Então, com tudo isso, a Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Santos, ela está sobre uma nova edição e nós vamos ter que ver os resultados que essa nova gestão está possibilitando. É o 4º mês aí de gestão, mas já deve ter os resultados, alguns resultados positivos, alguns outros resultados que têm que serem revistos, né? Faz parte os acertos e os erros sempre daqueles gestores que se põem a prestar um serviço. Mas havia uma pendência, não só com fornecedores, também com os médicos. E essa questão está sendo equacionada, doutor Arnaldo? A questão do salário médico equacionada, ela está bem próximo da resolução. Né? Em relação aos fornecedores, eu sou membro do Conselho Deliberativo, que é o conselho mais próximo da administração. E por ser uma instituição secular, ela tem que passar por uma reavaliação até no seu próprio estatuto interno. Porque tudo é muito moroso, tudo é muito dificultoso. Você juntar um conselho deliberativo, depois você tem que solicitar o comparecimento dos membros do conselho geral, para a gente ter o que a gente precisa. Como é que está o resultado do que está sendo feito? E eu volto a dizer, viu, Aldo, com muita propriedade você falou, a instituição Santa Casa Misericórdia de Santos é de todos nós. Então todos temos o direito de saber, porque nós necessitamos dela. Nós hoje estamos falando em metropolização. Quando se fala em metropolização, se você tiver um pane na Santa Casa Misericórdia de Santos, para toda a saúde da metropolização. Então, estamos no 4º mês da administração nova, os resultados estão aparecendo, alguns positivos, outros ainda têm que serem revistos. Do meu ponto de vista, o Estatuto da Santa Casa tem que ser repaginado de acordo com a necessidade que o mundo hoje é. O mundo hoje, você não é detentor mais daquilo único para você. Hoje, o smartphone, você tem a amplitude, você consegue tudo que você tem como necessidade de notícia, né? Sim, interagir com... De interação com o mundo, né? Em tempo real. Doutor Pacilo. Eu tenho uma questão assim, até em função da atividade, que eu tenho visto aí que tem havido muita demissão. A Santa Casa não quer pagar nenhum dos direitos dos médicos, né? Estão querendo fazer parcelamento, não querem pagar a multa rescisória, nenhum dos valores da rescisão, eles estão pagando. E parece também que isso está acontecendo não só com os médicos. Eu acho que, doutor Arnaldo me corrija, parece que existe, a gestão ela tem um foco de favorecimento do médico, essa gestão está preparada, estão qualificados para gerir esta Santa Casa aí que tem, né? Essa instituição com mais de 1543, né? Primeira Santa Casa do Brasil. 500 anos aí. Veja bem, Pacilo, eu como gestor também, que eu tenho a minha empresa particular, nós temos que pensar sempre no resultado positivo. Eu posso não ter um curso de gestor dentro daquela área que eu atuo, mas eu vou procurar ter pessoas que me assessorem. Perfeito. Não é? Essas pessoas que têm que ter um cabedal, têm que ter um conhecimento prático e notório do que se tem como necessidade. Dentro de um 4º mês aí da nova administração, o que é muito falado é que os médicos estão sendo colocados os salários praticamente em dia, alguns fornecedores estão sendo chamados para que possam fazer as alocações das verbas que estão em aberto. Agora, em relação à superintendência, à administração do hospital, se eles têm a gestão que são necessárias, a gente vai ter com os resultados, né? Esses resultados em 4 meses eu ainda acho que é muito ainda prematuro, mas já se tem alguns pontos, como eu falo, positivos e outros ainda que têm que serem revistos, principalmente dentro dessa situação. Se você jogar um passivo trabalhista, eu como membro do Conselho Deliberativo, eu não concordo, né? Porque você tem passivo trabalhista, dentro de qualquer gestão, em qualquer área do direito trabalhista, é complicado, né, Naldo? Exatamente.
E a gente não pode deixar de considerar também que havia uma pendência muito grande, estava a pendência também daquele empréstimo junto ao BNDES, né, que foi liberado há pouco tempo agora, e que serviu para pagar boa parte aí dos fornecedores e também do que era devido aos médicos. Então eu acho que deve prevalecer realmente o bom senso e aguardar mais um pouco para ver o resultado, né, dessa primeira atuação aí da nova mesa diretora. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna já. Muito bem, já de retorno. Camila, nós temos um VT aí sobre o roubo no Museu de Arte Sacra, é isso? Exatamente. Criminosos invadiram o Museu de Arte Sacra de Santos e assaltaram o local. Vamos ver as informações. No último domingo, por volta das 10 da manhã, um grupo de homens armados roubaram diversos artefatos religiosos no Museu de Arte Sacra de Santos. Os criminosos se passaram por visitantes e anunciaram o assalto logo depois de acessar a instituição. As 5 pessoas que trabalhavam no museu foram levadas para uma sala onde foram amarradas e amordaçadas. A ação dos bandidos durou cerca de 45 minutos. Acredita-se que o crime tenha sido encomendado. Aldo Neto, das estradas para os museus. Olha, doutor. Cadê a segurança? Esse VT aí está me lembrando uma saudosa obra de Dias Gomes, chamada Roque Santeiro, que a molecada aí que está assistindo em casa não vai saber, mas o pessoal assim na nossa cidade lembra. A história de Roque Santeiro começa com o Roque Santeiro roubando o ostentório da igreja. Se nem o Museu de Arte Sacra, que é um museu religioso, estão respeitando, imagina a sua vida, sabe? Eu só espero que daqui a uns 20 anos, como na novela, o Roque Santeiro volte e devolva as peças aí para o museu que fazem falta aí para o patrimônio eclesiástico aí da cidade. Tá difícil, né, doutor? Conviver com essa violência toda, essa onda de criminalidade, hein? Conviver. E sobreviver, né? Pacilo. Olha, Peças valiosíssimas, doutor. eu acho que realmente foi encomendado e nós perdemos a noção de tudo, vale tudo. Nós estamos no vale tudo e nós devemos acabar com isso. Nós devemos mudar, devemos cobrar, devemos exigir, devemos debater, devemos votar bem, devemos cobrar do governador, do secretário da Segurança, dos deputados federais, né? Porque nós contribuímos com a nossa parte, com os nossos impostos. Está muito difícil, não pode continuar da situação. E a mudança somos nós que devemos fazer. Está tudo errado, doutor, nesse país. A gente precisa refundar o país. Como é que faz isso? Vamos refundar. Vamos através da educação. Através da educação. Quanto mais operação aparece, mais gente vai para a cadeia. Não importa, não importa. Você ajuda muito com a sua educação política. Muito bem. Vamos partir agora para o tema da mobilidade. O doutor Arnaldo aqui é um especialista nessa área. Mobilidade e adaptação veicular. A gente sabe que tem inúmeras pessoas que estão fora da mobilidade exatamente por esses problemas, né, de dificuldades de adaptação. O país está avançando nessa área, doutor, ou ainda é muito difícil de se obter essa tão sonhada adaptação para fazer exatamente com que essas pessoas, como você bem disse no início do programa, tenham, né, a sua mobilidade garantida e possam, né, ser mais útil à sociedade e a si próprio. Isso mesmo, Reinaldo. A adaptação ela vem junto com os chamados, pelo entendimento, como a inclusão. Você incluindo o cidadão, você resgata esse cidadão para a sua comunidade. Então, não só a adaptação veicular. E hoje nós vemos, porque os governos eles acabam dando incentivos fiscais dentro das empresas, e essas empresas têm uma cota, e essa cota vem de encontro a uma inclusão do deficiente físico. Isso já é uma vitória. Mas na parte de adaptação veicular, o que muito me chamou a atenção quando eu comecei a fazer foi como que ela ocorreu. Tudo é pós-guerra, né, Pacilo? Depois de uma guerra, você tem algumas virtudes que acabam incluindo dentro de uma sociedade, de uma comunidade, mundialmente falando. Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e lá eles têm os American Heroes, né?
que são os heróis de pós-guerras. Então existe uma quantidade, muita mutilação por bombas, por projéteis. Então lá eu observei que a adaptação, a inclusão desse cidadão dentro daquilo que ele tem do dia a dia, o país só veio a ganhar. Primeiro porque ele deixou de ser um alheio da comunidade. Ele voltou a ter uma atividade profissional, se ele for um profissional do trânsito. E hoje já é enxergado isso no Brasil, já existe a possibilidade de um profissional, se ele tiver uma adaptação, tiver a condição do seu aparelhamento no seu automóvel, no seu caminhão, ele volta a ter uma atividade profissional. Então ele tem uma qualidade de ganho melhor, ele não está na situação de um INSS afastado. E as adaptações depois das normativas recentes, de 2008 para cá, é uma resolução CONTRAN 267, você teve um leque de adaptações, que essas adaptações vieram de encontro às necessidades do cidadão nosso no Brasil. Nós estamos numa região plana, né, no qual muitas pessoas, além dos nossos, quando se aposentam, vêm para das nossas regiões aqui. A metropolização está aí, prova muito a respeito, a quantidade da terceira idade. E o desgaste físico natural do ser humano faz com que você tenha algumas necessidades. Então nós temos as adaptações simples, que antigamente eram tidas como, dentro do veículo, como customização, né? Um carro automático e dramático. Hoje não. Você tem, de acordo com a dificuldade motora, né? Porque você foca a dificuldade motora, e essa dificuldade motora às vezes vem não diretamente de uma lesão, de uma doença, mas vem também através de doenças que são secundárias à primária. Então, às vezes a pessoa passa por uma lesão de um câncer, e essa lesão ela acaba dando uma situação motora para aquela pessoa limitada. Então você imagina que essa pessoa, antigamente o que acontecia? Ela se escondia da sociedade. Né? E hoje não, ela hoje tem a oportunidade de ter uma vida, de ter o seu ir e vir, que está até na Constituição, não é isso? Tranquila. E quem teria direito, doutor, para ter direito à adaptação, necessariamente ele vai ter que também ser o condutor ou não necessariamente? Existem duas vertentes. Primeiramente, ela foi direcionada para o condutor que tem a dificuldade motora. O deficiente físico, que era aquele que nós antigamente víamos notoriamente, ele não tinha um segmento do corpo, um braço, uma perna. Então, você, notoriamente, ia ser inquestionável. Mas vieram-se as lesões, essas lesões que são lesões embasadas na técnica e na legislação, ela permite com que a pessoa tenha uma vida melhor. Então as adaptações elas passaram a ser vistas não tão somente para o deficiente físico declarado, mas para aquele que tem a deficiência de mobilidade. Então tudo que você consegue enxergar e ter dificuldade motora, você comprovando através do exame físico fidedigno, o especialista avaliando de 30 a 40 minutos, requerindo os exames que comprovem a lesão. Isso é importante, porque a pessoa tem que chegar não só pessoalmente, se vier pessoalmente, o perito ele tem que pedir o quê? Os insumos, né? Que são o quê? Os documentos que comprovem essa lesão. Então é feito um documento, um prontuário, tanto digitalizado quanto físico, e aí faz-se a adaptação de acordo com a necessidade daquele condutor. E aí você me perguntou, Heraldo, existe também o laudo para terceiros, né? Isso. Então, existe também essa vertente que é o quê? Por exemplo, você tem uma criança com uma paralisia cerebral. E essa criança, com o tempo, acaba sendo o quê? Um adulto. Exatamente. Né? E essa pessoa, esse cidadão, ele tem que ser acolhido pela sociedade. Então, falando-se em leis, né, as leis elas estão sempre numa maturidade e numa evolução. É eclética a situação. Eu acho muito interessante. Porque a legislação junto com a medicina, ela acaba tendo um entendimento. Então você acaba tendo um laudo provando que essa pessoa, que hoje é um adulto ou uma criança que tem uma paralisia cerebral, ela tem que ter uma necessidade de ir e vir pelo menos de 2 a 3 vezes por semana para uma fisioterapia, para o tratamento médico, para o hospital. Isso você faz a indicação de 2 a 3 condutores para que possa ter essa mobilidade também para essa pessoa que tem a necessidade. E no caso o condutor mesmo, ou
já não mais condutor, mas que com o passar do tempo ele vem a ter algum problema físico que impossibilite de ter uma vida normal, uma lesão na perna, enfim, ele também terá direito a um veículo adaptado? Desde que ele tenha dificuldade motora. E não sendo necessariamente o condutor. Aí, pode falar. Eu tenho exatamente uma dúvida parecida com a sua, doutor. Por exemplo, se eu tenho alguma dificuldade, se eu sou um deficiente, onde eu vou buscar um automóvel adaptado? Como é que é feito isso? As fábricas fazem? É preciso mandar para algum mecânico com alguma orientação médica? Enfim, eu acho que isso é interessante, porque às vezes eu vejo muito deficiente hoje Sim. dirigindo e as pessoas não sabem muito como proceder para isso. Né? Perfeito. Hoje as fábricas elas têm a condição de já entregar o carro adaptado. E é lógico, isso tem que ter uma disposição monetária para tudo isso, né? Porque você imagina que nós já crescemos em relação a essa visão do deficiente físico da mobilidade reduzida, mas ainda nos margeiam, viu, Aldo, as pessoas que não têm condição monetária para que tenha esse dispositivo de adaptação. Então nós temos hoje as montadoras liberando os carros adaptados, e nós temos hoje também, já há algum tempo, as empresas que fazem as adaptações, são especializadas em adaptações, né? Agora, é lógico que nessa margem social toda que a gente vê, essa dificuldade toda, tem acesso às pessoas que têm o quê? É aquilo que nós estamos fazendo aqui, a informação. Informação, né? Exatamente. É interessante, doutor, porque essa informação é importante. E, doutor O Arnaldo, próprio Se o laudo carro é já... mais caro, poderia se ter uma lei dando incentivos fiscais para as montadoras, para as fabricantes de automóvel, para fazer esses carros com um preço um pouco mais acessível para esse pessoal com que tem Já existe, né? Você tem, dentro desse preceito, você tem 4 tipos de impostos. O IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, o ICMS, que é o de cada estado, o IPI, que é o Produto Industrializado, e tem o IPVA. Então, já existe dentro desse contexto esse abatimento na compra do carro, mas é o carro novo. Né? E a pessoa que talvez margeie e não tenha condição de comprar um carro novo. Isso tem que ser repensado. Mas isso é maturação, né? Isso é uma forma de crescimento com a sociedade do que a gente consegue ter hoje no momento. Para o veículo usado, hoje não tem a isenção. Não, só Não, IPVA. Só IPVA. Muito bem. E no próprio laudo, aquela questão que o Aldo levantou, de ou a montadora ou empresas especializadas, o próprio laudo já indica que tipo de veículo, que tipo de adaptação é necessária para aquela pessoa? Isso mesmo, Heraldo. O que acontece é o seguinte, o condutor, ou possível condutor que chega até o perito do Detran, especializado em adaptação, ele tem que trazer os seus laudos que comprovem a lesão. A partir daí, o que acontece? A partir dos laudos que comprovem a lesão ou daqueles que serão necessitados solicitar também, para complementar todo esse processo, que é um processo que você tem uma responsabilidade enorme, a Receita Federal, a Receita Estadual, tudo isso é avaliado por essas instituições. Então você vai fazer a tradução daquilo que você tem na mão, que o condutor trouxe, junto com a avaliação física, e aí você vai traduzir para os órgãos competentes a necessidade específica daquele condutor. Então, vamos te dar um exemplo. O condutor ele não tem um segmento de membro inferior esquerdo, a perna esquerda. Então, você coloca, traduzindo e se documentando, a necessidade de adaptação, que seria o quê? Um carro automático, certo? Por quê? Porque o automático você movimenta só a perna direita. É o acelerar e o brecar. Isso. Então, qual seria então o primeiro passo? Ter uma avaliação do médico e depois procurar uma empresa especializada para isso? O primeiro passo, comprovar a sua necessidade. Você tem que comprovar a sua necessidade através dos seus laudos de médicos assistentes, exames que já existam. O que for necessário, o perito especializado do Detran, ele vai solicitar para complementar esse prontuário total. E aí, depois de traduzida a necessidade desse cidadão, ele vai buscar o carro de acordo com a adaptação necessária. Perfeito. Marcelo?
Olha, eu acho extremamente interessante que a sociedade tenha reconhecido, e, viu, Arnaldo, eu acho importantíssimo você estar dando esta oportunidade, esclarecendo as informações, dando as informações para que as pessoas procurem um profissional especializado e a sociedade tem uma renúncia fiscal, que nem você falou. Isso é importante, esta inclusão, é uma inclusão, a gente vê o resultado disso, né? A pessoa podendo se mobilizar, ter uma extensão da sua vida num veículo adaptado, podendo trabalhar, resgatar a sua dignidade e realmente estar no conjunto da sociedade, participando diretamente. Isso é importante, eu acho que é fundamental, o esclarecimento é muito bom. Eu acho que quem tem uma possível, imagina uma lesão, deve procurar um profissional especializado, ele vai avaliar, vai dizer da necessidade, né? Vai passar por uma perícia do Detran, e aí sim, olha, com todos os benefícios fiscais, você vai procurar o veículo, né, que atenda à necessidade. Eu acho esse um trabalho bonito aí que vocês estão fazendo, viu, Arnaldo? E essa isenção tributária pode chegar até quanto, doutor Arnaldo? A somatória dos quatro impostos, né, que o Aldo tanto falou aqui de imposto, que a gente paga, chega a 28%. Né? E existe uma necessidade de permanência do veículo de 2 anos com a pessoa. É um teto máximo de R$70 mil, que é o que as receitas hoje liberam em relação à aquisição do bem. Mas o que mais me chama realmente a atenção, Heraldo e telespectadores, o que me deixou apaixonado nisso, é a inclusão, é você pegar aquele cidadão que está à margem de uma sociedade, né, que lá fora já é enxergado já há um bom tempo através de um respeito, que são os mutilados de guerra, você trazer esse cidadão para o mais próximo possível do normal, você já tem uma vitória dentro disso tudo. E é lógico que aí entra uma gama de interesses naturais, porque você tem a disponibilidade aí das montadoras, né? Que hoje todas as montadoras elas têm esse tipo de prestação de serviço. Você tem vários tipos de modelos de carros que cabem dentro dessa situação de adaptação. Até contribui para a movimentação da economia, né? Sem Porque dúvida. Uma adaptação mais necessária, igual aquele do Pistorius lá, a sul-africano, né? Um corredor. Sim. Eu acho que naturalmente vão surgir empresas, não vão ter engenheiros que vão ficar fazendo, né, estudando aí modelos, projetos, adaptações. Sim, sem dúvida. Bem, vamos fazer mais um intervalo e a gente já retorna daqui a pouco com o terceiro bloco do painel regional. Já de retorno aqui para o nosso terceiro e último bloco do painel regional. Camila, participação? Sim, Heraldo, temos a participação do Uriel Vilas Boas. Ele diz assim: vamos superar o problema do desgaste da classe política e da falta de participação do empresariado nas próximas eleições. É uma questão positiva ou negativa para a escolha dos nossos candidatos? Pacilo, você que tem se debruçado sobre o tema. Altamente positivo. Nós temos que superar isso, porque política é vida, nós vivemos de política. Nós estamos... não tem como você viver em sociedade sem política, então vamos melhorar a política, né? Vamos discutir, vamos procurar os projetos, vamos exigir, vamos nos candidatar. Todo mundo tem condições mas disso. Mas se faz campanha sem dinheiro, doutor? Não se faz campanha sem dinheiro. Mas tem um detalhe importante. Eu acho que existe uma forma de você, principalmente no mundo capitalista, de você, de alguma maneira, polarizar as pessoas através das ideias, através do mote da transformação que está precisando. Mas, doutor, você consegue fazer isso em 45 dias? Não. Isso é mágico, né? Mais uma vez, foi um golpe dos políticos, né? Em causa própria, porque quem já está no poder tem uma vantagem absurda em relação a quem pretende entrar. E eu acho que a gente deve mudar um pouco este foco, olha, de ter o poder. Eu quero participar, eu quero ajudar a transformar este país. Então, eu acho que isso dá para identificar bem em quem está querendo participar dessa maneira e quem está querendo fazer da representação a profissão. Porque nada contra, mas tem vereador aí de 30 anos legislativo e outros mais. Eu acho que isso é absurdo. Tinha que ter tinha que ser proibida a não reeleição,
olha, eu tenho vocação para trabalhar publicamente, para representar, não vou ser vereador, vou ser prefeito, vou ser governador, mas eu não sou engenheiro, médico, advogado, etc., e fico fazendo exclusivamente política, representando, e mais, a maioria, quando se aposenta, está rica. Essa que é a verdade. Esse arremedo de legislação eleitoral, na verdade, não foram os políticos, hein? Isso aí é obra do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer... Não, eu falei dos 45 dias. Então, dos 45 dias também, quer dizer, o judiciário legislando, quer dizer... Aqui nesse país não se pode nada, falar de política agora é crime. É um absurdo, porque eu acho que não deveria ter tempo para fazer propaganda. Você o tempo inteiro, até porque o político, Sim. ele faz propaganda 24 horas. Sim. Quer dizer, E fora que gera receita, gera recurso, um movimento. eu acho que esse engessamento é muito prejudicial. Muito. Sim. Hoje nem camisa eu posso usar do meu político. Como se eu fosse vender o voto por causa de uma camisa. Se alguém nesse país, mesmo os moradores de rua aí que a gente estava discutindo, fosse mudar voto por causa de camisa. Sabe, gente? Precisa ter um pouco mais de... Menos é mais. Vai ver como é feita a eleição nos Estados Unidos. Tudo é às claras. É 2 anos para se debater, 1 ano para escolher o candidato do partido, outro ano para a eleição, Muito o ano bem inteiro. lembrado, Aldo. E outra O coisa... ano inteiro, não é 45 dias. 45 dias não se muda nada. Você já viu as cabines? São em quadras de futebol, não é obrigatório o voto, não é? Então isso dá uma Não tem outra voto qualidade. eletrônico. Não tem voto eletrônico. Mas não isso foi dá uma qualidade. conquista o voto eletrônico? Você, Doutor, para você ter uma apuração ali em tempo recorde? já foi provado em diversas eleições eletrônicas, não as daqui, mas algumas Aliás, aqui no pouquíssimos- Brasil, mas não eleitorais Olha, mas a gente públicas. deve ter um Pouquíssimos referencial. países Que a usam. segurança Ah, é frágil. O americano não usa. frágil. Então, quer dizer, é uma não coisa quis, né? interessante. Não É quis, lógico. E aonde se inventou a tecnologia? No Japão e nos Estados Unidos. É. Lá não usam. Por que será? Aliás, Aldo, dentro dessa linha aí de política, semana passada aí venceu o prazo para quem, servidor público, contratado diretamente ou vinculado, deixasse a administração para concorrer, né? Tem bastante aí na Prefeitura de Santos, né? Não só lá de Santos, de todas as prefeituras, né? É usual isso. A pessoa Servidor? que faz um serviço público É mais uma pleitear manobrinha? um cargo eletivo. É manobra também? Não acredito que é manobra. Eu acho que é um desejo. Mas de tem ter- aqueles que querem ficar 3 meses, né? Sabe Sem que não trabalhar. Mas aí é o funcionário público concursado. Sim, concursado. Os concursados, sim, com Ele, certeza. não é Tem ele é vários. candidato a não trabalhar. É fácil, vou explicar para o telespectador aqui. Quando você vê que aquele cara participa sempre, Toda eleição? toda eleição, e nunca ganha, vai ver por quê? Por que será? Será que ele acredita que um dia alguém vai concordar com ele? Ou será que é algum interesse outro? Vai ver qual é a função dele. Se ele tem algum cargo público concursado. Às vezes o cargo público concursado libera 3 meses para você receber e fazer campanha. E às vezes a campanha não é feita campanha, é uma campanhazinha. Fica em casa. Fica em casa, Não, voltinha e tal. precisa ir ali dar uma entrevista, pô, tem que ir lá. Aí vai, entendeu? Agora, Aldo, a gente não deve perder a esperança, porque fiquei extremamente contente e ponho aqui publicamente a minha admiração pelo vereador Banha, que eu soube pela CBN, que o projeto do Banha, né, que obriga a inclusão, olha, nós estamos falando de inclusão, por isso que veio o assunto, e eu acho muito importante ressaltar isso. Nas licitações de prestação de serviço para o município, no contrato, se eu não me engano, 2% de pessoas para prestar o serviço teriam que ser cidadãos em situação de rua. Eu acho que isso é uma forma de resgate da pessoa, da dignidade, isso é bom para a sociedade, porque isso é uma doença social. Porque, olha, não adianta passar de madrugada ou qualquer hora, dar canequinha lá de sopa, dar o cobertor e deixar o cara deitado lá, não. E depois vai almoçar no restaurante, vai jantar no restaurante, vai comer a maminha em casa. Eu acho que, viu, Banha, parabéns por esta observação social, porque vocês já viram que tem de gente em situação de rua em Santos. Como o doutor Arnaldo falou, parece que ele teve em Itu aí neste final de semana,
diz que não viu ninguém lá. E aqui em Santos você vê no mercado, qualquer lugar. Aqui é a qualquer capital, lugar. aqui é a capital mundial do prato de sopa. Então nós temos sim que resgatar este pessoal. O Banha, parabéns pela iniciativa. E é muito importante que isso ocorra. Nós temos que resgatar a dignidade do povo brasileiro. Não só aquele que está na rua, mas aquele que trabalha, paga impostos e que está hoje numa situação de abandono completo. Então nós temos que nos unir e mudar essa situação, porque está em nossas mãos. Na verdade, ainda foi aprovado o projeto de lei, né, do vereador Banha, que precisa ainda foi ser... aprovado ou ele foi apresentado? Foi Não, foi aprovado, aprovado. mas precisa ser sancionado pelo prefeito. Né? é. Agora, essa questão do morador de rua, de muitas pessoas aí estarem nas ruas e que nesse período que a gente tem um esfriamento maior da temperatura e acaba vendo muito mais, tem a questão de Santos também ser a terra da caridade, né? E a gente também não pode esquecer dos contrabandos, né, de pessoas que são despejadas aqui em Santos. Isso aí, por várias vezes já foram flagradas situações dessas, de veículos, até ônibus, despejando morador de rua, né, trazidos de outras cidades. É um problema difícil de resolver. Eu conheço uma história, doutor Heraldo, que é engraçada de um amigo meu que me conta, de um prefeito de uma cidade da região que estava aqui em Santos, criticando os meninos nas ruas, trabalhando com engraxate e tal. Aí, no meio da conversa, passou ele chama o menino. Onde é que você mora? Adivinha? Na cidade do cara. Sabe? É complicado rotular. Mas acho que a prefeitura tem que cadastrar, tem que fiscalizar, está aí guarda municipal, está aí a Secretaria de Assuntos Sociais, etc. E nós temos que intervir de uma maneira saudável, resgatando. Mas precisa ter muito cuidado, não é assim também, né? Porque a gente já tem exemplos bastante negativos de atuação da Guarda Municipal no contato com esse pessoal, porque às vezes até de forma truculenta, e já teve um caso de uma menina que teve até o cabelo cortado, não é isso, Aldo? Sim. E houve a condenação desse agente da Guarda Municipal. Agora, infelizmente, realmente, Santos acaba propiciando, né, esse tipo de... Nós temos chuveirinho na praia, nós temos muitas entidades. Não, tem muita gente aí que acha que absolve os pecados dando comida na rua pro povo. Moedinha no trânsito. Entendeu? Oferece trabalho. Oferece dignidade para ver se eles aceitam. Mas é importante também essa questão da alimentação, a questão do agasalho, principalmente nessa época, né? Porque dormir na rua realmente... Quantas entidades a gente tem na cidade que recebe esse pessoal? São inúmeras. Eu mesmo, aqui na faculdade de jornalismo ainda, anos atrás, para não falar décadas, eu dormi um dia no albergue noturno, para fazer uma matéria. A gente via o pessoal correndo de lá porque não quer regra. Porque lá não pode usar droga, não pode beber. Aí não querem, né? Aí não querem. Entendeu? Então acho que precisa tomar consciência das coisas. E pegar as pessoas e fazer a inserção. Se não for por livre e espontânea vontade, precisa existir lei, temos aqui dois causistas que podem falar melhor, que obriguem a isso. Heraldo, só antes da gente encerrar o programa, temos mais participação aqui, é do Valdomiro para o Dr. Passilo. Pois não. Ele diz assim: o senhor falou que os políticos não fazem planejamento. Absoluta verdade e também absoluta inverdade. Como planejam mais de 38 partidos políticos para viver à custa do fundo partidário que são incapazes de planejar o bem da nação? Valdomiro, parabéns pela tua observação. Eles planejam sim tirar o dinheiro do nosso bolso e se darem bem. Basta ver o que a gente está vendo na Operação Lava Jato aí, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, metendo a mão no bolso do trabalhador endividado para eles comprarem jatinho, Sim. fazerem Porto e Mariel. Doutor, se permite uma claro, parte? claro. O que mais me deixa indignado com isso é que o PT, e eu não tenho nada contra o PT, mas arrotava que eles eram os diferentes. A hora que explodiu essas coisas todas, não, todo mundo faz. Aí todo mundo faz, pode. Não, não pode. Isso é uma demagogia, né? Isso é uma balela. Isso é um escapismo de quem foi pego de calça curta.
Temos mais uma participação também do Valdomiro, mas agora é para o Aldo. Ele diz assim, a Controladoria Geral da União é um órgão do conhecimento público. Funcionou nos últimos 15 anos e agora virou o Ministério da Transparência. Isso é para confundir o público ou para colocar apelido no Pelé? Funcionou durante os últimos 15 anos? Desculpe, né? Funcionou como? A cada operação da Polícia Federal se descobre aí roubos e mais roubos. Controlou o que a Controladoria Geral da União? Eu não sei o que controlou, Valdomiro. Só se você souber, manda um e-mail aí pra gente. Na verdade, quando vocês mencionaram aí o Partido dos Trabalhadores, aliás, o Vacari, que está preso, assim como o Zé Dirceu, eles estão ameaçando delação premiada e querem muito mais. Mas posso falar um negócio? Eles querem, só concluir, Aldo, claro. Eles querem que o partido assuma efetivamente esse lado negro, esse lado podre, né? Esse lado do assalto aos cofres públicos. É uma forma realmente de mostrar à sociedade, de confirmar o seu meia-culpa, né? Falar, olha, o partido errou realmente e aqueles que erraram da condução do partido sejam efetivamente punidos, porque até para que o partido possa continuar. Porque o que a gente vê é o seguinte, deputados do Partido dos Trabalhadores falam, vou sair do PT, vamos fundar um novo partido. E tem gente saindo no PT. Claro que aqui tem. Aqui mesmo na região, a ex-deputada Thelma de Souza. Sim, teve aqui com a gente, nós falamos isso. A nossa ex-vereadora Cassandra também é uma política pública. Então, sabe, não é porque o PT, o problema... O que marca o PT é porque eles arrotavam o tempo inteiro que não eram igual aos outros. Depois arrotam o tempo inteiro que são. Então precisa chegar a uma conclusão. Eu acredito qual o PT, o antes ou depois? Só isso que eu acho. É verdade. Assumir a culpa é o primeiro grande passo para tentar equacionar aquele problema que deixou aí para a população brasileira, né? Então estamos encerrando aqui a edição do painel regional. Agradeço aqui a participação do Dr. Arnaldo Martinho Silva. Espero que retorne outras vezes para a gente falar desse tema que é sempre atual, é sempre importante. Agradeço também ao Aldo, ao Pacilo e à Camila. E a vocês, até amanhã.